pessoas! Vocês estão ouvindo e vendo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje Fabiana Amaral está aqui comigo porque nós vamos falar de projetos complexos. É isso mesmo, Fabi? É isso mesmo. E a gente tem uma convidada muito especial, Graziele Polo, Senior Manager do Bradesco. Grazi, é um prazer te receber aqui. E eu estou muito animada e curiosa. Então, para começar, eu já queria te perguntar uma coisa, que a gente está falando aqui de projetos complexos. Como você enxerga, o que são esses projetos complexos? Assim a gente coloca todo mundo para começar igual. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que para a gente começar, eu acho que projetos complexos, a gente tem vários pilares, né? Então a gente tem que pensar primeiro que projetos complexos a gente tem que superar uma maratona, né, e não uma corrida de 100K. Então, quais são as características que a gente visualiza ali para projetos complexos, principalmente em grandes empresas, né? Primeiro ponto importante que a gente tem que identificar é quem são as pessoas interessadas naquele projeto, para que você consiga identificar, quem são as pessoas e as áreas relevantes que vão se beneficiar com aquele projeto, né? E o oposto também é verdadeiro. Quem são as pessoas e as áreas que vão ser impactadas, muitas vezes negativamente, com aquele projeto e que podem fazer alguma força contra e atrapalhar o andamento daquele projeto. Então isso é muito relevante, você identificar no momento zero quem são as áreas e pessoas que podem, né, ser seus aliados naquela empreitada, né, naquela maratona, e quem não, para que você possa criar um plano A, um plano B, né, para você trazer ou essas pessoas para dentro do jogo ou criar alguma estratégia para conduzir isso. Segundo ponto que eu acho bem importante é a montagem da equipe, né? Então não existe nenhum projeto complexo, né, que você tenha que dar tração se você não criar e montar um time com as habilidades necessárias para conduzir aquele projeto. Então a seleção e a retenção desses talentos também é igualmente importante. Então você trazer para o jogo pessoas que tenham as habilidades necessárias, mas não só isso, você trazer pessoas que tenham diversidade ali para também trazer ideias novas, criar e se sentirem parte daquilo. Acho que é muito importante isso, porque elas se sentindo parte e contribuindo com ideias, elas vão naturalmente ficar motivadas para aquela empreitada, né? Um outro ponto também que eu destaco é em relação à comunicação, né? Que parece bem óbvio, mas não é no dia a dia, né? Então, você enquanto gestor de um grande projeto, projetos complexos, é essencial você manter uma boa comunicação, tanto, né, com o nível superior ali, os stakeholders do projeto, quanto também com o time, né? Porque se você não cascatear, né, as informações certas para o time não vai saber o que fazer. Então todo mundo precisa saber o seu accountability, responsável pelo quê, qual é o seu papel, para que aí o projeto sim crie uma atração para que a gente consiga fazer a coisa se viabilizar, né, o projeto se viabilizar. Um outro ponto importante também que eu acho que muitas empresas elas não dão a devida importância para isso, mas eu acho super relevante, é a gestão de fornecedores, né? Então a gestão de fornecedor vai muito além de só você escolher o fornecedor correto ou aquele fornecedor que tem habilidade para conduzir e te ajudar naquele projeto, né? Mas como você vai fazer com que aquele fornecedor esteja com você ao longo daquele projeto e que diante do primeiro problema que dê, ele não jogue a culpa de volta para você. Então, se você fecha um projeto, por exemplo, com um preço fixo, diante de um cenário de transformação digital que muitas vezes você nem sabe o que vai passar, como que você fica no relacionamento com esse fornecedor, né? Então, ele vai acabar não te ajudando na medida que você encontrar as adversidades, que elas vão aparecer, fazem parte do processo, né? Então, uma das chaves para mim é também você ter um acordo,
né, de ganha-ganha, onde o fornecedor, a partir de um novo problema que surge, ele te ajude a identificar aquele problema e te ajude na solução, ao invés da gente ficar achando os culpados, né? Aí sim, de fato, a gente pega esse tempo que a gente gastaria, né, identificando isso, e usa esse tempo para a entrega do projeto, né? E acho que um último ponto que é relevante aqui para comentar é em relação às mudanças, né? Então, assim, como a gente vai fazer projetos, né, complexos, é uma maratona, que nem eu citei aqui, né? Então, as mudanças vão fazer parte do dia a dia, né? Então, como que você cria processos, governança, KPIs para você acompanhar a saúde daquele seu projeto? Você está dentro do prazo, qualquer KPI que seja, prazo, qualidade, custo, como que você cria uma malha ali de processos para te ajudar, né, no momento de uma mudança? Como que você cria um processo de comunicação para quando uma mudança acontecer, você puder deixar todo o time atualizado, né, tanto o time da execução quanto o high level, né? Então acho que isso é importante, você também manter esses processos atualizados para você se antever quando mudanças acontecerem, porque elas vão acontecer. Eu achei legal porque quem entrou no podcast, ouviu a gente falando de projetos complexos, deve ter falado, nossa, mas eles sempre gostam de falar de MVP, de Lean, por que eles vão falar disso? E acho que agora o pessoal começou a entender que o projeto complexo não tem muito a ver com, não, vamos fazer um projeto de Cascade que vai demorar 12 anos e que a tecnologia é difícil. Você falou, teu primeiro item, stakeholders. Tem que entender todos os envolvidos, o que eles precisam e tudo mais. Pessoas. Segundo item, o time. A gente tem que ter time competente para entender montagem desse time, gestão desse time. Pessoas. Depois a gente foi para fornecedores. Bom, pessoas. Comunicação. Comunicação. A gente comunica com pessoas. Gestão da mudança. Qual o problema da gestão da mudança? As pessoas. Eu acho que projetos complexos, e acho que isso é uma coisa interessante, a gente fala com organizações muito grandes aqui no DMF, a gente, né, vê muita coisa muito grande acontecendo, principalmente no mercado financeiro, né? A gente tem aí Open Finance, Drex, Pix, quer dizer, projetos megalomaníacos. Tecnicamente, a gente já trouxe gente aqui para falar da arquitetura do projeto. Mas a complexidade de verdade está em fazer tudo isso funcionar. E aí você pode fazer um MVP, mas ele continua sendo complexo, é muita gente, muita coisa. Então, entendendo que a complexidade está nas pessoas, como a gente está falando até agora, então são necessidades diferentes, visões diferentes, né? Você está numa estrutura gigantesca. Sim. Né? Assim, acho que não tem outra palavra, acho que é essa, né, Fabi? É gigantesco. Como é que é fazer gestão de projetos complexos que você faz, a gente sabe muito bem, numa estrutura tão grande, onde tudo é muito grande, onde tudo é muita gente? Como é que é isso aí? Como é que é o teu dia a dia para conseguir fazer essa roda girar do jeito que você está falando? É complexo. Como o próprio nome já diz. Muito bom. Mas eu diria que você tem que captar muito bem as necessidades para a coisa dar certo. E manter parcerias de fato duradouras e perseguir aquela dor daquele projeto, né? Então, eu costumo dizer assim, que todos os meus projetos, os últimos projetos que deram certo, foram os projetos que de verdade eu criei uma parceria com as áreas de negócio. Sem essa parceria, você não tem confiança, você não tem transparência. Então, a partir do momento que a área de negócio entende que você está lá para de fato ajudar, para de fato fazer a diferença, né? Para de fato ouvir a necessidade e pensar em alternativas, né? Alternativas de curto, médio, longo prazo. O MVP1 que já ative um valor mais pequeno, mas que já ative, olha, ele já vai começar a te ver diferente. Uma prova de confiança, de repente. Uma prova, né, de confiança, exatamente isso, né? Então, todos os meus últimos projetos eu fui por esse approach e deram super certo, né? Então, hoje, muitas vezes as pessoas me procuram, né, perguntando coisas que nem são da minha área. Por quê? Porque confiam, né, no que eu vou falar, no direcionamento. Elas sabem, ó, a Grazi pode ser que não saiba responder tudo, mas ela pelo menos sabe me indicar quem sabe, né?
Então, acho que é muito isso, você conquistar, né, parcerias duradouras, você fazer o combinado, né? Então, ali, não tem eu combinar uma coisa com a pessoa e depois, na hora do vamos ver, fazer outra. Né? Então, isso gera uma confiança muito grande ali. Então, o primeiro ponto é esse, que é essencial, né? E o segundo ponto, que eu acho que vai muito na linha que você falou, é assim, né? A tecnologia está aí, ela não é ela é a solução, mas não existe nada que você possa fazer sem as pessoas. Então, o meu grande approach ali é como eu trago time e equipes multidisciplinares para dentro do jogo. O Grazi, você falou nesse ponto, né, de, obviamente, se preocupar em fazer algo, ou combinar algo e cumprir. E o que às vezes a gente vê, principalmente em grandes organizações, é que eventualmente alguma coisa pode mudar, ou mudar o desejo ao longo de um projeto complexo, ou começamos por isso daqui e depois, de repente, aquilo mudou. E eu ia te perguntar sobre isso, porque justamente recentemente eu estava conversando com o time da ACE, a gente tinha mencionado, e eles falaram o seguinte, quando tem um projeto complexo ali que eles vão fazer, eles fazem uma reunião inicial, e eu achei muito legal isso que você falou, putz, coloca todo mundo no jogo, entende o impacto e a expectativa de todo mundo, e eles comentaram que eles criam um documento. E esse documento não é para falar assim, olha, aqui não podemos mudar de jeito nenhum, mas é para garantir que ao longo disso as pessoas não se percam de repente até envolvidas em, mas agora também seria legal, tá, tudo bem, a gente pode olhar para isso depois, mas vamos lembrar que o objetivo principal desse projeto era esse, né? E eu achei isso interessante, e aí eu ia te perguntar, porque quando a gente fala de grandes organizações, né, são muitas pessoas envolvidas, onde de repente uma pessoa fala assim, não, eu espero resolver esse problema aqui, e aí depois no meio do projeto, ela tinha um outro problema que ela também gostaria de resolver. E você fala, mas eu vou cumprir o que foi combinado. Como que é isso, assim, olhando para uma organização grande onde você tem tantas pessoas que podem ser impactadas ou beneficiadas? Isso de fato acontece, né? Por isso que é tão importante você manter uma governança para isso tudo, né? Então, todo mundo precisa saber qual que é a visão estratégica daquele projeto. Né? E a partir daí, como que essa visão estratégica se cascateia para cada time? Quando a gente fala do ágil, como isso se cascateia para cada squad? Enfim, qual é o papel de cada squad? O que cada um tem que fazer? Né? É óbvio que ao longo do percurso, muitas vezes a gente tem pessoas que vão nessa linha que você falou. Mas aí, eu entendo que o essencial é o acompanhamento, Fabi. Então, você estar junto com o time e eu faço isso, né? Acompanhamentos semanais da evolução daquele trabalho, olha, o quanto que a gente está dentro da rota, olha, não, isso daí a gente saiu da rota, vamos voltar para a rota. Você entende que isso é necessário, mas isso está fora da estratégia. É necessário mesmo? Então, vamos montar uma nova estratégia para capturar essa nova necessidade, nem que seja num novo projeto, mas não dá para a gente bagunçar aqui, né, fazer o que a sua área acha que é importante, mas sem a visão do todo. Então a gente sempre tem que ter a visão do todo, né, e não a visão de uma área ou de uma pessoa, né, e é isso que a governança, os ritos, toda a gestão ativa, né, de um empreendimento ajuda, né? Eu acho, então, assim, visão do todo. E muitas vezes a gente tem que entender que o todo é de fato o todo num lugar grande, né? Porque o todo pode ser assim, não, é que todo mundo sabe isso, sabe mesmo? Porque você trouxe um exemplo, tem uma caricatura desse ponto. Eu estava almoçando semana passada, eu estava almoçando com um profissional de comunicação de um grande grupo de mídia do Brasil. Bom, tem 4, é um dos 4, né? É um dos 4 grandes grupos de mídia do Brasil. E aí, depois, né, a gente tava conversando, depois começamos a cair em amenidades. E aí ele, nem te falo, cara, agora na empresa estão achando que a gente tá meio lento. Eu tô até meio bravo aqui, estão mandando fazer treinamento. Né? Eu falei, como assim lento? Não, tá aqui, ó, você é mais ágil. Eu, opa. O cara de TI tá inventando que o pessoal tá lento. O não entender o todo, óbvio que para alguém de tecnologia, para alguém que está acostumado, que trabalha com marketing, acostumado a trabalhar com projeto, olhe o ágil e entende que a gente está falando de uma forma, e não que você está... Até porque projeto ágil não significa que ele vai ser mais rápido, né? Ele vai ser mais certo.
Ele vai ser mais adaptável, né? São coisas diferentes. Mas o profissional que deveria entrar lá para fazer o treinamento, tava bravo porque parecia, ele se sentiu ofendido, porque estavam chamando ele de lento, porque ele precisa fazer um treinamento de ágil. É óbvio para nós, mas para um profissional que não tem nenhuma ligação com o mercado de tecnologia, não é óbvio. Uhum. E essa coisa de olhar o todo, muitas vezes em um lugar muito grande, o todo faz isso, faz com que a percepção de alguém, no caso de vocês, né, sei lá, a agência no interior do Tocantins, a agência na Faria Lima. Esses dois pontos não conversam exatamente com o que está acontecendo lá em Osasco. Eles têm, né, visões próprias, se precisar comunicar com todo mundo, tem que adaptar a linguagem. Como é que vocês fazem? Então, não é nada simples, né? Eu diria para você que, assim, tem um trabalho muito forte por trás de pesquisa para entender as dores de cada nicho de cliente, né? Tem um cliente tem um cliente heavy user, tem aquele cliente que não gosta de entrar nos canais digitais, que gosta ainda do atendimento personalizado ali, do gerente, enfim. Então, acho que a chave aí é assim, é você personalizar o atendimento aos diversos tipos de cliente. Você não dá só uma opção para o cliente ser atendido, não. Se ele quiser ser atendido pelo chat, ele vai ser atendido pelo chat. Se ele quiser ser atendido via autosserviço num canal digital, ele vai ser atendido, né? Então, uma questão importante é essa. E quando a gente fala de visão globalizada, que você comentou, eu acho que em grandes organizações é complexo isso, né? É difícil você ter ter alguém que tenha a visão do todo, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre perseguir qual é a estratégia, porque a visão de uma pessoa, às vezes, pode ser limitada ao que ela vive ou ao cerne da área dela, mas é importante ter a visão do todo para ter alguém que tem essa visão do todo para saber, ó, isso de fato que a gente está fazendo vai mudar o ponteiro? É isso que a minha empresa, né, o meu departamento, a minha empresa vai ganhar, né? O banco vai ganhar com isso, né? Então é importante sempre você se questionar, né? Porque ao longo do processo podem aparecer de fato ideias interessantes, né? Mas aquela ideia interessante, ela pode se agregar essa estratégia maior ou não? Ela vai contra essa estratégia maior ou não? Então isso você sempre tem que se questionar continuamente para você não sair do seu caminho, né? Então isso é o que eu faço muito nos projetos que eu lidero hoje no banco. E Grazi, a gente está falando, assim, no fim do dia de muitos dados também, né? Porque a gente está falando de dados de comportamento, de entender no ponteiro onde que isso mexe. E você está bem envolvida com a plataforma de Digital Tracking. Então eu queria que primeiro você contasse um pouco o que é essa plataforma, para depois a gente explorar como que ela funciona, como estão os dados nela, qual é a utilidade dela. Perfeito. Bom, a plataforma de Digital Tracking, ela nasceu de uma dor muito grande que a gente tinha, de como a gente comprovava, né, que realmente um cliente firmou uma operação, fez uma contratação num canal digital, né? Então a gente, no passado, não tinha todos os dados, e quando tinha, não conseguia comprovar perante o juiz, por exemplo, que aquele que foi realmente o cliente que realizou a operação, né? Então a gente fez um trabalho muito forte de habilitação dessa plataforma, né, para que essa plataforma se plugasse a todos os canais digitais e não digitais também, para que toda operação que o cliente fizer, a gente tenha todo o tracking do caminho, desde o momento em que ele se logou no canal, que ele se autenticou, qual é a forma que ele se autenticou, qual é a geolocalização dele, qual que é o e-mail dele, do aparelho, qual é o aparelho que ele entrou, né, para fazer aquela operação, né, até toda a jornada que ele realizou no canal. Então, por exemplo, se ele foi fazer uma contratação de empréstimos, qual foi a simulação que ele realizou, qual horário e data, onde ele estava naquele momento, até o momento que ele firma, né, conclui a operação, qual é o meio que ele se autenticou para fechar aquela operação, né? Então, tudo isso, né, é rastreado e a gente faz toda essa ingestão, né, na nossa plataforma de rastreabilidade, né, de Digital Tracking.
E aí a gente começou a ver outros use cases relevantes, não só para a gente utilizar esses dados para fins de auditoria, mas também para a gente utilizar esses dados para uma melhor conversão de jornada, por exemplo, né? Um viés mais de experiência do cliente, né? Então, o quanto que os clientes hoje, ao acessar as nossas jornadas, a gente está perdendo o cliente porque ele não completa, não chega ao final da jornada. Então, tudo isso são dados e elementos, né, para que a gente aprimore mais tanto essa parte da utilização dos dados, né, quanto também uma melhor experiência na conversão das jornadas ali do cliente. E além disso, também dentro da Digital Tracking, a gente tem um pilar forte que é a gente saber acompanhar como que está a saúde, né, técnica daquela jornada. Então, o cliente realmente ele passou por todas as telas, ele está travado, os clientes estão travando em alguma tela em específico? Será que tem algum serviço indisponível? Será que tem algum serviço mais lento? Como que está o tempo de resposta, né, de uma requisição para aquele cliente? Então, tudo isso faz parte dessa nossa Digital Tracking para que a gente possa retroalimentar, né, ali as áreas de negócio, para que ao analisar esses dados, as áreas de negócio possam ter os insights para melhorar o dia a dia ali daquela jornada, daquele seu produto e serviço. É legal porque você falou de um dataset, né? De um cenário de dados. Eu estou capturando estes dados. Óbvio, um nível de granularidade muito grande, que foi aonde você estava, com que celular, em qual rede de telefonia, para eu saber se... Né, porque você precisa ali criar... O objetivo primário, pelo que você trouxe, era a prova, né, de que né, eu vou evitar fraude, né, o que está acontecendo. Este dataset, aí você já falou, então, este mesmo dataset vai me ajudar, as visões de negócio que a gente pode dar, né, vai me ajudar a perceber a qualidade da minha jornada. Tem alguma coisa lenta? Tem alguma tela que ele não passa? Beleza. E aí eu entrego isso para o time de negócio, que daí entende o produto dele, e ele começa a tirar insights do tipo, por que meu produto não está vendendo? Por que isso daqui não está funcionando? É o mesmo dataset. De vez em quando a gente olha, muita gente fala assim, mas é que eu não tenho todos os dados que eu preciso. Mas dá para fazer muita coisa com os dados que você já tem. Se você tem dados que são bons, que é o caso que você está trazendo, já dá para fazer muita coisa. Se mudar a visão em cima daquilo que você já tem, vem perguntas diferentes, né? Pessoas diferentes perguntam coisas diferentes para os dados. Exatamente. E agregado a tudo isso, né, que a gente falou aqui, a gente tem um pilar muito forte na Digital Tracking de qualidade desses dados, então a manter a qualidade desses dados e de monitoria. Então hoje eu sei qual é o produto serviço que está seguindo bonitinho esse tracking que a gente falou aqui, qual não, o que não. Eu vou bater na porta dele e falar assim, opa, tem algo errado aqui, ó. Você estava mandando certo até semana passada, você deve ter feito alguma mexida que não está mais legal. Então a gente tem uma monitoria muito forte em cima dessas jornadas e desses dados justamente para garantir que a plataforma se mantenha viva e entregando o valor a qual ela foi designada. E tem uma parte muito associada, porque a gente está falando dessa, por exemplo, como você mencionou, disponibilidade ali dos serviços, entender como a parte, digamos, estruturante está funcionando e o impacto disso na experiência do cliente. Né? Que é você também ter vários insights ali de, geralmente as pessoas que contratam esse produto, elas seguem esse fluxo aqui, você conseguir alertas de repente, ou ali no monitoramento, tem um grupo aqui que saiu, o que será que aconteceu, ou como que a gente explora de repente uma outra oportunidade. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, na verdade, o que a gente fornece é uma gama enorme de dados daquela jornada, né? E a partir daí o céu é o limite. Não é mais o limite. Não né? é mais o limite. Mas a partir daí a área de negócio monta os dashes que ela quiser ali para ter os insights para acompanhamento diário ali da saúde da sua jornada, né? Do seu produto. Fugindo da pauta um pouquinho. Queria agora a opinião, na verdade, vocês duas. Você falou assim, o céu não é mais o limite. Eu acho que não é. Acho que o técnico hoje é difícil ser o seu limite. Muitas vezes é o dinheiro o limite, é o quanto vale a pena você investir
para capturar o dado, tratar o dado, armazenar o dado, que é caro pra caramba armazenar isso tudo, né? Mas ele não, acaba não sendo o grande... Salvo a visão financeira, que a gente ainda pode escolher o que ficar ou não, ele acaba não sendo mais o grande limitador, né, pra gente conseguir ter insight e tudo mais. Esse ano eu acabei... Eu acho que o livro que mais me impressionou, já falei dele algumas vezes para Fabi, é o Princípios, do Ray Dalio. E tem uma parte inteira, principalmente quando ele está falando em princípios da vida, que não é nem o princípio de trabalho, de como tomar decisão. E assim, e é como eu... E aí vem as duas coisas. É a pergunta que me gera a curiosidade para saber algo, e ao saber esse algo, qual é o processo de se tomada de decisão. A gente muitas vezes fala assim, o dado tem que ser acionável. Na verdade, dados óbvios vão ser acionáveis. E aí eu acho que o nível de maturidade, boa parte das empresas que entraram numa jornada de dados há 2, 3 anos atrás, já não está mais no óbvio. E aí muitas vezes hoje eu acabo, e aí quero perguntar para vocês duas, eu acabo achando que o céu sendo o limite, vamos dizer assim, esse limite acaba dando mais na maturidade das pessoas de conseguirem criar um método para tomada de decisão, parar e pensar que se eu vou fazer dashboard, se eu vou ser analítico, eu estou fazendo um processo de tomar decisão. Deixa eu entender como eu faço o processo, quais são as variáveis que impactam, o que eu não sei, para daí dar o próximo passo e pedir alguma coisa, do que qualquer outra trava técnica. Vocês acham que eu estou viajando demais nisso hoje? Não acho não. Inclusive, a gente tem um trabalho muito forte aqui em Digital Tracking, que a gente chama de trabalho de evangelização, justamente para a gente aculturar as diversas áreas de negócio nessa questão do data-driven, porque nem todo mundo é super maduro nessa questão do dado ou faz as melhores perguntas, né? Então o dado está ali, a informação está ali e a tecnologia está à disposição. Todo dia nasce uma nova tecnologia, né? Mas o quanto você aproveita, né, o melhor daquilo que você tem na mão, né? Então, fazendo as perguntas certas, né? Então, para isso, eu tenho um time, né, que tem todos os preceitos e conhecimento ali de dados, né? E que navega pelas áreas de negócio, né, pelos empreendimentos do banco, justamente passando essa cultura. Olha, mas o que você quer acompanhar de fato nessa jornada aqui do canal? Mas será que essa pergunta X não é relevante para você saber no dia a dia da sua sustentação? Porque talvez eu nem saiba o que perguntar. Eu nem saiba o que perguntar. Tá. Né? Porque a gente tem pessoas com maturidades distintas, né? Então, não é fácil você virar um transatlântico, né? E todo mundo saber, né, no momento zero, o que perguntas fazer. Então, a gente tem muito esse trabalho de evangelizar as áreas de negócio para fazerem as perguntas certas e ajudar elas nessa busca, né? E vocês usaram a palavra, né, de maturidade ali das áreas, nem todas as áreas ou todas as pessoas vão estar no mesmo nível, e eu enxergo muito isso como um processo contínuo mesmo, porque às vezes é assim, quais perguntas você quer fazer, né, você vai fazer, e as áreas, é muito interessante isso que você fala, porque a gente vê isso em alguns clientes, a gente enxerga maturidades em áreas diferentes, e essa área de apoio que ajuda a questionar, são essas as perguntas, e assim, e o que você vai fazer com essa informação, para que as pessoas não se percam. Mas eu quero saber disso, disso e disso. Tá, mas vamos um passo a mais. O que você vai fazer na hora que você souber tudo isso? Para não ficar simplesmente um dado perdido ou armazenado que gera custos, etc. Né? Um processo contínuo de maturidade onde, eventualmente, você vai falar assim, putz, essa área, ela sequer tinha a visão desses dados mais básicos. Então vamos trazer isso. Daqui a um tempo, putz, agora que vocês têm isso, vamos medir tal coisa, ou às vezes evolui com a própria, vamos supor, uma área está lançando um aplicativo, uma empresa está lançando um aplicativo, então antes precisamos primeiro enxergar quais são esses dados,
os downloads, ou as pessoas que deletam o aplicativo, a disponibilidade. Bom, depois você vai ter provavelmente um acompanhamento ali do onboarding, né? Depois o onboarding, ele fica mais ou menos mais estável, e aí você vai cruzar com outros dados de comportamento, daqui a pouco você quer olhar o aplicativo com o web, mas isso de repente não nasce para todas as áreas de uma vez, né? Exato. E eu acho, Fabi, que tem uma questão muito assim, a gente não quer analisar aquela informação por mera informação. Aquele dash não é um mero informativo, não. Aquele dash tem que subsidiar a área de negócio para tomada de ação, né? Que é isso que você falou, né? Então, a gente é muito persistente, né? Para embutir cada vez mais na cabeça das pessoas que aquela informação tem que gerar ação, né? Ele tem que saber acompanhar o dia a dia do negócio dele por ali. Mas aí quero fazer uma pergunta mais direta sobre o Bradesco. A gente está falando, eu fui colar aqui quem está respondendo, uma instituição de 81 anos. Né? Então, assim, o Bradesco foi fundado na época do, né, quem pode manda, quem tem juízo obedece. E aí tem aquela máxima hoje, que a gente, né, que já virou meme de internet, que é, né, o jovem chegou pro sábio e perguntou, sábio, como é que eu tomo boas escolhas? Com experiência. Como é que eu ganho experiência? Más escolhas. Né? Exatamente. Então, assim, eu vou dizer, o pessoal tem que aprender o que perguntar, tem que aprender a tomar ação, mas assim, o aprender ou maturidade requer o poder errar. Você tá numa área que tá lá evangelizando, mostrando que agora pode errar, que agora, né, que assim, não é mais, mas certamente tem estruturas que tem pessoas que estão, né, ali ainda, que vão ter medo. Eles vêm de uma época em que não podia errar, em que errar era feio. E não podia errar nem na pergunta que eu ia fazer. A pergunta tinha que ser inteligente, ou tinha que fazer sentido, ou tudo mais. E agora a gente tá mais pra experimentação, e experimentar significa poder errar. Uhum. Como é que você, evangelizando, ao mesmo tempo que quer trazer uma forma nova de olhar o mundo, você está tentando fazer uma gestão na mudança quase que da cultura organizacional? Como é que você atua com essas duas frentes ao mesmo tempo, quando a cultura pesa mais forte? Eu acho que ainda no banco como um todo ainda é uma quebra de paradigma, essa questão do errar, né? Porque sempre quando você erra, antigamente, né, tinha muito mais isso, né? Quem é o culpado, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê muito, né? Inclusive o nosso novo executivo chegou, ele comentou, a gente precisa se abrir ainda mais para a cultura da experimentação, que ainda a gente experimenta pouco, a gente tem que experimentar mais. Mas aí eu entendo que há formas e formas. A gente tem que experimentar mais, sim. A gente tem que partir para uma gestão mais colaborativa, de aprender, de errar junto, aprender junto, mas sobre risco, vamos dizer assim, risco calculado, né? Então, por exemplo, eu vou liberar uma jornada nova num app para todo mundo, Big Bang de uma vez só? Não. Vou liberar uma jornada que eu posso errar para um Grupo de círculo, controle. uma versão beta para funcionários, por exemplo. Para funcionários que queiram ser os beta testers. E aí sim, eu colho feedbacks, tá com erro aqui, a gente acerta a rota, corrige o trilho, faz o limpa-trilho. Ficou tudo legal? Legal. Aí eu aumento a gama de clientes, aí eu posso ir mais para mar aberto. Começo com uma agência, 2, deu certo? Libera para todo mundo. Então, hoje, formas sim que a gente utiliza, né, para nos dar mais esse viés da experimentação, né, sob uma gama de clientes reduzida, obviamente, mas que dá esse poder da gente poder ver o que deu certo, o que não deu certo, né? E eu acho que isso é fascinante, né? Porque quando você impacta o cliente de forma positiva, você fideliza o cliente muito mais, né? Óbvio que, assim, o pessoal, quando a gente entrevistou o pessoal de startup aqui, não, que todo mundo erra, que a gente vai, tem coisa que a gente tem que fazer, botar as caras, sim, mas você não tem alguns milhões de clientes que querem pagar boleto. Exato. Né? Vamos testar agora para todo mundo a jornada de pagamento de boleto. E deu errado. No 5º dia útil do mês. No 5º dia útil. Não é um bom dia pra fazer teste nessa jornada, né? Vamos combinar. Não pode ser feito ali, né? É isso mesmo. E
Um ponto que você comentou, e aí eu ia te pedir para falar um pouco mais, é que no fim das contas, tudo é com um olhar para a geração de resultados, né? E dentro de uma grande instituição como o Bradesco, como é o olhar da instituição para essa relação de dados e resultado como um todo? Bom, hoje a gente tem muito dado, muito dado. Mas se eu for traduzir para o meu universo ali, né, de digital tracking, eu falaria para vocês o seguinte, que para mim a chave é a qualidade e o tempo de obtenção daquele dado. Porque, na verdade, assim, quando você pensa num banco grande, a gente tem muito dado espalhado. Mas, assim, ter dado organizado e de fácil obtenção que é a dificuldade, né? Então, a minha plataforma veio para isso, para deixar na mão das áreas de negócio de forma ágil a informação, né? Porque o dado em si, você tem, só que ele está disperso hoje, né? Então, aqui a plataforma veio juntamente para deixar, né, de forma mais consolidada, né, ali os dados, e no momento em que as áreas de negócio precisarem, elas não precisarem ficar esperando um mês para o dado que é dela, da área dela, vir de alguma outra área, porque ela não tem acesso ao dado. Então, acho que o acesso ao dado de forma rápida e com a necessidade da área de negócio é a chave da questão. Teve uma mudança muito grande também, a gente já falou sobre isso certamente em algum podcast, que era antes onde os dados eles ficavam muito concentrados e distantes das áreas de negócio, né? Uhum. E aí teve toda essa grande conexão, você tem uma baita experiência nisso. Você enxerga que hoje ainda tem, assim, muitos passos foram dados, mas ainda tem muitos a dar? Sim. Ou você sente que, assim, eu suspeito que hoje tenha menos barreiras. A gente percebe, a gente atua muito no mercado financeiro, a gente percebe que ainda tem isso. Até que você comentou, putz, e o pensamento, logo no começo quando você falou, putz, quem são as pessoas que são os sponsors desse projeto, quem são as pessoas que vão ser impactadas, não necessariamente positivamente, e até saber que isso pode gerar barreiras ali para conseguir colocar de pé esses projetos, né? Como que você vê essa conexão hoje, assim, as áreas de negócio, elas já são mais responsáveis pelos dados, ela tem esse acesso ou ainda é um caminho? Ainda é um caminho que a gente está trilhando, Fabi. Eu diria para você assim, a gente implementou o primeiro MVP da Digital Tracking agora no meio do ano, né? Então, para aquelas áreas de negócio que já estão bebendo dessa fonte, ela já tem o acesso à informação na mão dela no momento que ela quiser, né? Para as outras áreas que ainda não, então, que ainda não estão, né, com os seus produtos e serviços e jornadas ainda habilitadas junto com a plataforma, ela tem uma jornada maior, né? Mas eu acho que isso faz parte até ali do próprio roadmap, né, dos produtos e serviços, dos canais, que cada um vai ter o seu, né, as suas prioridades. Mas o importante é saber que tem, sim, uma luz no final do túnel. A gente começou definindo o projeto complexo como algo que a gente tem muitos stakeholders no mercado de mudança que pode gerar mudança e com stakeholders, inclusive externo, como fornecedores e tudo mais. Projetos de dados são nativamente complexos, né? Porque, se a gente olha assim, eles envolvem muitas pessoas. E aí a gente trouxe uma camada nova de complexidade, que foi a camada de você conseguir entender a maturidade e evangelizar essas pessoas por eles caminharem com a gente. Por outro lado, a gente não abandona, como você acabou de falar, a gente trouxe a visão do trazer um mínimo produto viável, trazer o MVP antecipado para a gente conseguir, a partir deste MVP, ter aquela prova, né, de validade, aquela conquista das outras áreas que estão dentro ali, como quem está gerenciando este ponto. Acho que a gente criou um bom guia hoje. Tá faltando algum elemento para alguém que hoje está se encontrando num cenário complexo para ele se calma que eu tô... Porque o que eu acho é que quando a gente está falando em projetos altamente complexos, existe a corrida para o técnico. Você se esconde na tecnicidade falando que aquele é o problema. E aqui ficou muito claro que não. Ficou faltando algum item? Vocês acham que vale a pena como um macro guia de quem está nessa, falar, tá, achei uma luz para conseguir sair do meu problema aqui?
Eu acho que a gente abordou todos os pontos. A gente cobriu bem, Acho né? que sim. Acho que a gente cobriu bem. E a gente reforça aquele ponto, né? Que assim, o técnico, a parte técnica não é o problema. E eu achei uma coisa muito legal que a Grazi logo no começo ela falou, que assim, você tem que ter esses guardiões, digamos, para lembrar as pessoas, tá? E qual é o impacto disso? Onde que a empresa vai ganhar? Por que a gente está fazendo isso, sabe? Para garantir essa proposta de todos os projetos, né? Garantir que as pessoas estejam ali naquele trilho também. E para que não fique, porque senão imagina, vamos criar 1 milhão de projetos e aí nada acontece. Então eu acho que olhar para isso, qual é o problema de negócio, né? E você mencionou muito isso de estar próxima da área para falar, eu vou entender profundamente essas dores e qual é o problema de negócio para que a gente resolva, não olhando necessariamente só para a parte técnica. Exato. E qual é o ponteiro? O que você quer mudar no ponteiro daquela área de negócio? Acho que é esse o cerne da questão, né? E a partir do momento, isso eu vivi na prática. A partir do momento em que as pessoas entendem aquele propósito, elas compram a ideia. Para valer. Vai. Sim. Né? Então acho que é isso. É você. Por isso que as pessoas, como a gente falou, são tão importantes para um projeto assim, né? Porque a tecnologia não é mais. Nunca foi o problema. Né? Eu uso a frase de um influencer em palestras minhas que eu acho que vem bem a calhar aqui para a gente definir nossos projetos complexos, que ele gosta de falar, é o Bruno Perini. Ele gosta de falar o seguinte, que o pessoal tem medo de física, das exatas, de matemática, mas é muito simples, não é nada complexo. Você tem a fórmula, você aplica a fórmula, funciona. Né? Você pega isopor, joga na água, boia. Você pega uma pedra, joga na água funda. Eu pego o Cássio que está ali me ajudando, jogo na água, ele é maior que eu, vai ser a água vai bater. Ele depois não sabe nadar, morre afogado, né? Então não é tão normal assim. E a gente trouxe agora essa brincadeira que ele faz lá pro âmbito da complexidade de projetos, e a gente chegou na mesma conclusão. Não é a tecnicidade, não é a tecnologia, não é as pessoas. É o que vai deixar um projeto menos ou mais complexo. Saber gerenciar os stakeholders envolvidos e as suas diferentes maturidades. É a aula que a gente teve aqui hoje, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Não, essa conversa poderia ir muito longe. E a gente vai ter que encerrar. E foi realmente uma aula, Grazi. Eu quero te agradecer muito por ter participado. Assim, é uma baita experiência e certamente quem está nos vendo e nos ouvindo com certeza ganha muito com isso, com vários insights e com a sua experiência. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Fabi, obrigada. Eu que agradeço a participação. E quem quiser continuar ouvindo teus conteúdos, sabendo teus conteúdos, o que você está fazendo, onde te segue, quais são suas redes? LinkedIn. LinkedIn dela está aqui na descrição do episódio. Valeu!